Mais um ano eleitoral. Mais candidatos. Escândalos no Peleleca. Pessoal, chegou a hora, mais um ano, né? Eu confesso que depois das últimas eleições eu me vi totalmente aí desgostoso, né? Desiludido, porque a maioria do brasileiro escolheu o Lula, né? E aí eu tomei uma decisão forte, polêmica, né? Falei, cara, se a maioria escolheu o presidente em questão, né? Que teve no poder aí, né? Teve o seu partido no controle aí por vários anos, né? Quase 20 anos ou mais. E agora comandou o Brasil aí nos últimos 4 anos de novo. E nada mudou, só piorou. Bom, se o povo quer isso, então eu acho melhor dar mais 4 anos. 4 anos. E aí eu fiquei convencido. Falei, não, agora a população, a metade da população brasileira, né, a grande maioria, me convenceu. Eu vou votar no Lula nas próximas eleições. Porque o povo, um povo com QI baixo, né? De 83, a média do brasileiro, ele tá no fundo do poço, mas ele precisa às vezes cavar um pouco mais o poço, né, para ficar na merda absoluta, para talvez aí estourar um neurônio, o outro fazer a ligação, e aí talvez ele consiga ter uma clara evidência e ver a situação que ele se encontra, né? Apesar que na outra eleição a gente tinha o Bolsonaro, né, que no governo passado fez algumas mudanças razoáveis, mas ele não cumpriu com a palavra de homem dele, né? Pelo contrário, ele traiu todo cara que acreditava nele de verdade, que ele ia fazer uma mudança real, né? Ele traiu os companheiros, se filiou ao Centrão, indicou petistas, então ele defendeu as 4 linhas, né? As benditas 4 linhas, e agora está preso dentro das 4 linhas que ele tanto defendeu, merecidamente. Você acha que o governo Bolsonaro foi positivo e ele não entregou o Brasil para o STF, não começou a ditadura judiciária no governo de Bolsonaro? Cara, o Bolsonaro, ele representou a esperança desses últimos 30 anos de ser o primeiro governo de direita. Isso, tinha esperança, chegou lá e ficou de 4, entregou tudo a Xandão e fez uma carta pedindo desculpas e mandou as pessoas não fazerem greve e continuarem pagando imposto bonitinho, não é isso? E acabando o governo, ele traiu de novo a pátria, voltando, entregando a alma, o corpo, o patrimônio, a vida dele ao PT, não é isso? Se colocando sob a soberania de um governo que ele falava que era baseado em eleição fraudada, ou seja, que era ilegal, né? Você tá muito Ele falou que a eleição era fraude ou não? Todo mundo falou isso. É isso. A grande questão, o Lula falou, eleição todo ou mundo não, falou. Não, que a eleição era fraudada? Todos os anos, quem perde a eleição sempre fala. Isso. Não, mas nesse... Não, o Lula já falou. Nunca. Em regra, no Brasil, o cara reconhece a vitória do outro. Não, reconhece depois de muito sufoco. Isso. Mas o que eu tô falando é Bolsonaro reconheceu, passou a faixa? Não. Pois é. Mas ele foi embora. Mas ele autorizou. Ele foi embora, que seria a atitude. Isso. Mas eu não sou advogado dele, não, mas eu acho que você tá ficcionado nele, só isso. Você acha que o Brasil tem lei, que a regra é a legalidade, dá pra alguém ser candidato e limpar tudo. Bolsonaro é o pai da ditadura judiciária no Brasil. Bolsonaro foi mais esquerda do que o PT. Bolsonaro, o orgulho da vida de Bolsonaro é o PIX, que é o mecanismo de CBDC que a gente estava conversando aqui, de totalitarismo absoluto financeiro. Bolsonaro é o pai orgulhoso de mais de 70 leis feministas, lei de prejuízo psicológico à mulher. Se você não falar com sua mulher que você tá irritado com ela, você vai pra cadeia no Brasil. Bolsonaro é pai da lei de defesa de falsa acusadora, Você entende o que é uma lei penal em branco? Lei penal em branco é uma lei penal que não existe uma definição de comportamento específico. Prejuízo psicológico à mulher é um crime no Brasil. Qualquer merda que o juiz achar que é crime psicológico, prejuízo psicológico à mulher, você vai preso. E não é de crime juizado, não é crime de cadeia. Você não comeu e não casou comigo. Cadeia. Então isso quer dizer, se eu não falar com a mulher, ela pode alegar que está sendo humilhada, exatamente, que foi traumatizada, você vai pra cadeia. Gritou comigo. Tem casos em Portugal piores. Aqui tem uma obrigatória de criança, né? Eu achei ele chamou ele pra ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim, se você for homem, me prenda, mas solte as 1000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia, olha, não sei quem é inocente, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, eu assumo a porra que for, me bote na cadeia. Eu sei que, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele, chama ele pra ser vice. Olha esse tipo de tribunal. Você já assistiu aquele... Tem inclusive o vídeo A Revolta de Atlas, que quando o Hayden chega lá no tribunal, não reconheço esse tribunal, a diferença de vocês pro ladrão, ela é marginal, né? Ele pensei que ele ia meter aquela dura. Hayden já assistiu esse vídeo, não? Tem o filme da Revolta de Atlas, né? Eu posso chegar assim, sabe a diferença entre vocês e um chefe de facção? Que o chefe de facção, ele tem um pouco mais de liberdade do que vocês, não é isso? Porque o código da... Se ele chegasse lá e metesse esse discurso, olha, se você for homem, pode me determinar minha prisão agora liberte os 1000 inocentes que tomaram mais de 14 anos de cadeia, não é isso? Liberte, você não precisa mais deles não, bote toda a minha família na cadeia e eu vou delatar todos, agora bote os inocentes soltos agora. Rapaz, se eles falassem isso, mas a população ia dizer, que era homem, não é isso ou não? Ou não? Mas ele fez o inverso, né? Ele chamou o Xandão. Vem ser meu vice, vem ser meu vice em 2026. Pediu desculpa pelas denúncias de não, e tomou um declínio, tomou um declínio na hora. E aí, nesse aspecto, eu pensei, cara, eu vou votar nesse ano de 2026, vou votar no Lula. Vou votar no PT, quero o Lula mais 4 anos, pra botar o Brasil realmente a nível baixo mesmo. Deixar o Brasil
fufu, da melhor qualidade, da melhor forma. Só que aí eu passei a observar alguma falta, né? Alguns candidatos com faltas de propostas, né? E outros que tinham até uma proposta interessante. Lá pro Bolsonaro, proposta zero. Pelo contrário, né? Agora pegaram ele lá, conversas dele lá com o Peleleca, né? Com o Daniel Borcaro, o Peleleca. Ou seja, aquela coisa, né? Que o pai dele, João 3,18, sei lá. Como é que é o lance da verdade lá? Diga a verdade vos libertará, né? Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Ou seja, a hipocrisia, né, dos Bolsonaros, né? Bolsonaro foi o maior traidor, cara. E o filho dele é uma cópia barata do pai, né? Você vê que cada filho do Bolsonaro é um problema psíquico, é um reflexo do problema psíquico do pai, né? Você tem o Flávio, que é aquele político gelatina, você tem o Eduardo, que é estourado, você tem o outro lá que tem problemas psicológicos lá, o Carlos, você tem o outro lá que não sabe, não consegue respirar e falar ao mesmo tempo. Se ele fizer isso, ele tem um ataque. Você tem os filhos de Jair, a subdivisão da própria personalidade dele. O Flávio, malandro, desonesto. Você tem o Eduardo, um ego fortíssimo, aquele que está nos Estados Unidos, que conspirou contra o Brasil, claramente. O caso do Bolsonaro é uma pessoa com problemas psicológicos profundos. É só observar ele. Totalmente antissocial. Isso era a personalidade. Rapaz, prestem atenção. Ó, vocês estão assistindo, prestem atenção, cara. É nítido os sinais. Procura um vídeo de Carlos falando 5 minutos de improviso. Não tem, irmão. Ele só vai para o ambiente controlado. A vida de Carlos Bolsonaro é assistir Olavo de Carvalho, tomar o remedinho dele, Rivotril, tá com um poodlezinho dele de lado. E algumas vezes que eu vi, quando chega na casa dele, ele tava de colete, segurando uma arma longa dentro de casa, ele pirado. Era isso que eu via. Você tem um Renan, que o menino não consegue fazer uma frase de 2 minutos sem parecer que vai ter um colapso ali. Aquilo ali são as características do próprio pai. Você vê que a relação, por exemplo, de Eduardo com o pai é de total desrespeito. Chama de canalha, de vagabundo, um ao outro, de merda. Então aquilo ali, quando a gente vem para o arquétipo da família, é um caos. Aquilo ali é um caos. Não tem como governar no Brasil, não tem como você ter uma vida tranquila se sua vida pessoal é um caos. Enfim, mas por outro lado eu passei a ouvir também o Zema, né? Fiquei inspirado assim com a história do Zema. Já conhecia, porque o Zema tem um histórico de ser empresário, né? Ele herdou a empresa da família e administrou muito bem. E ele, revoltado com a política, né, que ferra os empresários brasileiros, ele falou, cara, só tem um jeito de eu mudar essa porra, eu me tornando político. Aí ele foi entrar na política, se elegeu governador, fez um bom governo em Minas Gerais. Minas Gerais está um governo excelente. Eu conheço bastante pessoas de Minas Gerais que só elogiam, né? Ele se reelegeu em Minas Gerais e agora está concorrendo à presidência. Então, a favor do Zema é o fato dele ter experiência administrativa e ter feito um bom governo em Minas Gerais 2 vezes. Você não vê gasto com verba pública, pelo contrário, o cara que economiza e tal. Mas um cara me chamou a atenção, o Renan, do MBL, do partido Missão. As propostas do Renan, do MBL, é muito parecida com a do Prona, com a do Dr. Enéas Carneiro. Lembra do Enéas? Todo mundo chamava de maluco, o cara da bomba atômica? Então, é muito parecida. Você vê, né, que a média intelectual dos políticos e jornalistas brasileiros naquela época, em 94, 98, era tão baixa. Você tem no YouTube aí várias entrevistas aí que eles tentam denegrir o Enéas, né? E o Enéas tentando explicar que a posse da bomba atômica te coloca de igualdade perante as outras nações, né? Somos o único partido que tem coragem de afirmar que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Dos 178 países do planeta, apenas 5, vejam, apenas 5 têm o poder de monopolizar o armamento nuclear e impõem aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, no Brasil, na nossa casa. E não digam que isso não pode acontecer, porque os Estados Unidos já fizeram isso com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído 2 cidades deles, Hiroshima e Nagasaki. Esta é que é a verdade, porque é mentira dizer que o dinheiro para construir a bomba deve ser usado para educação e saúde, como está dizendo o governo. Se é assim, por que não fizeram isso até agora? Que eu saiba, ninguém construiu bomba no Brasil. Por que deixaram as escolas, os hospitais caindo aos pedaços? Temos que construir a bomba para nós nos defendermos e sermos respeitados no cenário internacional, para podermos ser tratados como adultos. Devemos construir a bomba.
A bomba atômica se insere dentro de um contexto de geopolítica moderna em que é necessária a presença do fenômeno da dissuasão estratégica. Ter condições de fazer a bomba é o mesmo que afirmar: respeitem-nos, deixem-nos em paz, não somos mais uma colônia, queremos trilhar nosso próprio caminho. Isto é uma questão apenas de definição da soberania nacional perante o mundo. Cidadão, sou professor de medicina e estudei a vida inteira para salvar vidas, não para matar. A bomba não é para fazer a guerra, ela é a garantia da paz. Meu nome é Enéas. Como você vê, China, quem é que invade a China? União Soviética, a Rússia, né? Tem bomba atômica. Índia, Paquistão, você não vê, você só vê operações americanas, militares americanas em países que não têm a bomba atômica. Então o intelecto, a maldade, né, de alguns jornalistas daquela época e políticos era muito grande em relação a isso. E a população também já com falta de nutrientes, né, que os governos do Brasil já de décadas, né, sempre fizeram questão que a população passasse fome, que a baixa de nutrientes, a falta de educação, consequentemente você tem uma população que tem um intelecto muito baixo. E aí é tudo piada, é tudo brincadeirinha, né? Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito? Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas. Os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor, é natural. Em 89, não é essa a questão. É, sim, senhor. Não, senhor, como meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige. Enéas Carneiro, essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma ao atacar Lula. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto: o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. O senhor não tem direito de interromper, se eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodoro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui. Discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O senhor disse que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para o pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem barba, é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico traduz apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa fala. Leva tudo na brincadeirinha, justamente por isso. E aí o cara, o Missão, né, o do Renan, ele tem as propostas bem parecidas com a do Enéas, né? Coisas que eles querem fazer, deixar de fazer, muito interessante. O Enéas criou um livro também, né, com um plano de governo que, pô, é mais grosso que a Bíblia. O Renan também tem, criaram lá o livro amarelo. É uma coisa que você vê que tem uma estrutura. Se você chega pro Flávio Bolsonaro, plano de governo não tem. Lula, nem pensar, não existe plano de governo. O Renan tem todos os debates, todas as entrevistas dele, ele fala, né, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. O Zema também, porém o Zema ele não tem um partido próprio, né? O partido dele é muito fraco, é muito desunido. E o Zema, ele tem um detalhe que falta nele, que é o famoso sangue nos olhos, né? Aquela ênfase, ele é um cara mais tranquilo, né? E para ser um presidente no Brasil, com esse Congresso, com esse STF, você tem que ter maldade nos olhos.
você tem que ter espírito de corpo, você tem que ter aquela rusticidade, né? Coisa que o Renan tá mostrando ter muito bem, além de ser um cara culto e tal. Então, como eu já havia pensado em votar no PT, né, para cavar mais o buraco, que talvez aí mais 8 anos de PT, acho que o Brasil vai ficar bonito, hein? Fudido bonito. E aí talvez o brasileiro acorde. Mas como tem o Renan, cara, e eu lembro que na época aí as pessoas levavam o Enéas na sacanagem, né? Um doutor, cara, um cara que tinha planos excelentes pro governo, não deram ouvido pro cara, o cara chegou a 3º lugar. Eu gostaria que, se o Renan realmente fosse assim, nessa linha do Enéas, que ele tivesse uma chance. Então por isso que eu ainda tô pensativo se eu vou dar uma oportunidade para ele do meu voto, né, ou não. Dessa pré-campanha que tá acontecendo aí, eu só vejo somente desses 2 caras que tem um pouco de integridade, né, que é o Zema e o Renan. E é isso. Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse país aí. É triste, cara. Penso assim. E para muitos aí da minha geração, aí, galera na faixa de 50 anos e tal, hoje em dia, com a pessoa que já viveu tantas promessas, né? Ouviu tantas histórias, né? Cresceu assim, ouvindo histórias e promessas, que o Brasil é o país do futuro e tal. A gente vê hoje em dia que a única saída pro Brasil é você pegar a sua mala, ir pro aeroporto e meter o pé. Foi o que eu fiz. Mas quem sabe se o rumo mudar, se a gente tiver um presidente forte, que seja homem, com disposição, a gente pode mudar esse rumo aí. Porque não é impossível. Depois do presidente de El Salvador, cara, que era um país corrupto, fazer aquela mudança lá, ele deu esperança a muita gente, cara. Ele prometeu, mas ele usou a inteligência, né? Ele não foi igual a gazela do Bolsonaro, que bravejava, né? Que fazia acontecer, que chegou na hora lá, peidou e amarelou. Ele fez e mudou. El Salvador é um outro país. Tudo bem que a proporção é pequeno. Na verdade, eu acho que quando um país é pequeno, para mudar ele, eu acho que é até mais difícil, porque as pessoas que querem te sabotar estão mais próximas, né? E numa federação do tamanho do Brasil, eu acho que isso é mais fácil. Porque tá distante, né? Tá em Brasília, tá isolado, né? Vai ser difícil alguém tentar cometer algum... Não sei, pode acontecer. Mas é isso. Cara, acho que tem que resetar. Infelizmente, obedecendo às regras da democracia, a curto prazo não tem solução. Solução do dia pro outro, aí já é golpe militar. É chegar e fazer o que o Bolsonaro falou que ia fazer. Mas democraticamente o Brasil, para ele consertar, se começar agora, ele vai começar a girar o bico do navio, que a curva de bicicleta, você faz rápido assim, né? A curva de um navio, você não consegue girar o navio de vez, você só consegue mudar aí 2, 3 graus para começar a fazer a curva do navio, e isso aí vai demorar aí uns 20 a 30 anos para começar a aparecer algum resultado. Então coloca aí no comentário aí o que você acha, quem você vai votar e quem você acha que eu devo votar nessas eleições, beleza? Então um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto. Lula é um cara de palavra. A política é uma palavra, é reciprocidade. E Bolsonaro perdeu a eleição porque ele não compreende isso. E a economia é uma palavra, é escassez. Que é o que Vilela não compreendeu, que essas cotas são vagas a mais, não é isso? Rapaz, o Lula, nisso o cara é exemplar. Me diga o nome de um cara que segurou o Lula até o final, que ele não ficou até o final com o cara. Lula é o cara que você segurar dele uma vez, ele vai segurar a sua pra sempre, não é isso? Lewandowski, que é ministro agora por causa disso. É mentira? Todos os caras que ele indicou pro STF foram os caras que foram leais a ele, né? Hein? Sim. E Bolsonaro foi leal. Assim Bolsonaro foi leal com os caras que foram leais a ele, que se sacrificaram por ele. Ele pediu Pix pra família do que morreu. Como é o nome do cara? Do Clezão? Nem pedir Pix pra família do cara, o cara não pediu, não vale um posto pro cara, a vida do Clezão. A vida do Clezão não. O bem-estar das 2 meninas e da mulher que são órfãos do cara, não é isso? Menor de idade, né? Pois é. Ó, o usuário X mandou aqui, ó. Renato. Cara, realmente, as indicações do Lula. Bolsonaro indicou pro STF 2 nomes. Era 2 nomes que tava com ele, apoiando ele? Caminhando com ele? Tinha compromisso com ele? Não sei, parece que não. O Lula botou o Dino e botou o Lewandowski no Ministério da Justiça. Virou petista, mano, volta agora. Mas o que o Teletão tá falando faz sentido.